Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. A educação é uma forma de intervenção no mundo, nem apenas reprodutora, nem apenas desmascaradora da ideologia dominante. Neutra? Indiferente? A qualquer dessas hipóteses, a da reprodução da ideologia dominante ou a da sua contestação, a educação jamais foi, ou é, ou pode ser. A fala inicial é uma entrevista com Paulo Freire, e o trecho narrado também, tirado do livro A Pedagogia da Autonomia. Freire é um filósofo e pedagogo gigante. Militou e escreveu a favor da educação como forma de libertação, trabalhando em letramento com adultos. Mas parece que isso não é um modelo a ser seguido. Não no Brasil do presidente Jair Messias. Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que, né? Foi o ídolo da esquerda. Ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Consequência disso aí. Se não me engano, matemática, ciências e português, né? Acho que 1 ou 2 itens somos os últimos da América do Sul. Esperar o que desse Brasil? Com esse tipo de educação? Esse energúmeno é apenas o terceiro autor mais citado do mundo, não só do Brasil, do mundo, na área de ciências humanas. Esse tipo de educação nunca foi posto em prática no Brasil. Na verdade, o nosso sistema escolar é basicamente do tipo bancário, com um professor, senhor de todo conhecimento no tablado, ou, como preferiria o nosso excelentíssimo senhor presidente, um professor militar. Para ser honesto, esse modelo chegou a ser implementado sim no Brasil, por 3 meses, antes do golpe militar, quando o Paulo Freire foi preso e mandado embora do país. O posicionamento do Ministério da Educação quanto à sua diretriz de política pública é, no mínimo, esquizofrênico, fruto de uma gestão sem objetivos. Quer dizer, estou sendo injusto. Conforme o ex-ministro Weintraub, o objetivo dele é acabar com o comunismo, um espectro que ronda a Europa e o Brasil desde o século XVIII e que, aos olhos do governo, está prestes a reunir os trabalhadores do Brasil e fazer a revolução. Mas o patético ministro, que saiu do Brasil, de acordo com ele, por uma proposta do Banco Mundial, ou, dizem outros, para fugir de repercussões criminais do inquérito das fake news, não é o único exemplo desse desserviço. Conforme me perguntei para o administrador e servidor da Universidade Federal do Pará, Edson Lousada, a gestão da educação já tem sentido alguns efeitos dessa nefasta gestão. Fale, meu amigo Moza, tudo em paz, meu amigo? Grande abraço para você, hein? Deixa eu te responder aquilo que tu me perguntaste isso aí. Em termos de condições de trabalho, sem alterações. O que está acontecendo com as mudanças agora é que a questão de novos concursos e nomeações estão cada vez mais raros, digamos assim, entendeu? Cada vez mais o governo tem dificultado reposição de força de trabalho, né? E também não criou mais, o governo Bolsonaro não criou mais nenhum cargo. Até o governo Temer ele deu uma certa continuidade na política da Dilma, né? Que foi quando iniciou a crise, né? Uma crise assim, no Brasil como um todo. E aí dificultou essa questão de novos concursos e tudo mais, mas a universidade sempre tem concurso vigente, né? O que diminuiu foi a expectativa das nomeações, diminuiu a reposição de alguns cargos que foram extintos aí se não me engano foi 2018, foram extintos aí, logo que o governo Bolsonaro assumiu, ele extinguiu
vários cargos. Geralmente foram aqueles cargos mais de nível básico, sabe? Assim, de nível tipo porteiro, motorista e tal, esses cargos que ainda tinham um ou outro servidor ainda pelo todo, aí ele extinguiu esses cargos, né? E aí o MEC não liberou para que houvesse a substituição, né, dessa mão de obra que eles, querendo ou não, ainda tinha no quadro ainda de servidores ainda em algumas instituições. Isso acabou dificultando. Podemos perceber outro objetivo claro: sucatear a universidade pública. Ele não foi o primeiro governo a fazer isso, mas ele tem feito com força. Como se isso fosse pouco, o novo ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, continua na mesma linha. Além disso, ele diz que as universidades ensinam sexo sem limite. Veja bem, eu sou formado pela Universidade Federal do Pará e acho que eu perdi essa aula. Sobre esse tema da educação baseada na violência, eu perguntei para a pedagoga especializada em educação parental e consciente, Larissa Garcia, que tem seu perfil no Instagram, @sobreeducarconsciente, qual seria a posição dela sobre esse modo de educar? Oi, Mozart, boa noite. Bom, hoje eu vim aqui falar contigo como mãe, pedagoga e educadora parental em criação consciente, né? Falar sobre a minha indignação e a respeito da lamentável fala, da infeliz fala do nosso atual ministro da Educação, o senhor Milton Ribeiro. Eu não podia deixar isso passar em branco, sabe? Mesmo agora a fala dele tendo sido excluída, mas eu não posso deixar isso passar em branco. Uma fala que incentiva o uso de castigos físicos às crianças, né? E eu defendo ativamente, eu não escondo isso, eu defendo ativamente uma educação e uma criação sem violência. E eu gosto de falar, eu sempre falo em alternativas a essas recorrentes violências. Porém, eu acho que hoje é realmente necessário colocar em pauta as consequências de tais violências. E, assim, os impactos do castigo e violência física como forma de disciplina infantil são inúmeras, né? No cérebro afeta o desenvolvimento de partes importantes, né? A parte da capacidade cognitiva principalmente, ou seja, a área do aprendizado da criança. Essas alterações no cérebro estão relacionadas à maior agressividade, impulsividade das crianças, abala a autoestima, ela funciona a curto prazo, porém ela não funciona a longo prazo porque ela reprime o comportamento da criança, entendeu? A criança apanha, a criança que é violentada, ela se reprime, ela reprime os seus sentimentos na hora, entendeu? E gente, muito triste, eu tô assim chocada, sério. E é ministra da Educação. Meu Deus, o que esperar, né, de um ser humano desse, assim. Mas eu sou completamente contra qualquer tipo de violência, principalmente física, psicológica com crianças, entendeu? São seres que precisam da gente, de nós adultos, de nós pais, educadores, cuidadores, para aprender sobre sentimentos, sobre consequências de maus comportamentos, entendeu? Então essa fala foi extremamente infeliz, Na minha visão, o Ministério da Educação está nas mãos dessas pessoas, são parte de um projeto maior, um projeto excludente, elitista, que, infelizmente, não tem ocorrido só no Brasil. Eu sou Moza Silveira e sejam bem-vindos ao Mundo Fragmentado. Boa noite, ouvinte do Mundo Fragmentado. Eu sou Moza Silveira e esse é mais um episódio. Nessa vez, como vocês podem ver quando vocês baixam o episódio, na vinheta, dá para perceber que vamos falar sobre o Ministério da Educação. Na verdade, a instabilidade do Ministério da Educação no atual governo do presidente Jair Messias. E quem está discutindo comigo é o meu querido amigo Daniel Escorteganha.
É nóis, Queiroz. Queiroz não, cara. Se bem que ele foi pra casa, né? Pois é. Ele tá em casa agora, tá tranquilo. Ele e a mulher dele, né, que inclusive tava foragida e recebeu o habeas corpus preventivo pra cuidar dele, tadinho, né? Vai que ele precisa. Vai que ele precisa, né? Não se sabe, é uma pessoa muito doente e pode acontecer alguma coisa, né? E inclusive parece que ela já tá no apartamento, né? Ah, é? Não tava sabendo. Agora ela apareceu. Apareceu rápido. É incrível como que isso acontece de uma forma rápida. Bom, esse bate-papo aqui vai ser um bate-papo muito interessante para a gente falar sobre o desgoverno, especialmente no MEC, né? Se não me engano, o segundo maior orçamento, né? Perde só para o Ministério da Saúde, no orçamento da União. Eu fiz um rápido levantamento, deixa eu ver se eu salvei num arquivo aqui, eu tô meio péssimo, né? A gente estava conversando antes, ele disse que a minha memória não tá mais tão boa, e realmente, cara, a minha memória tá fraca. Enfim, eu perdi aqui, eu tinha salvo o arquivo. É um monte de universidade, é um monte de instituto federal, são outras instituições, tem o Instituto Benjamin Constant, tem o INEP, a FNDE, é uma pasta gigantesca que mexe com muito dinheiro e que tem a ver diretamente com o futuro do nosso país, né? Orçamento atualmente 110 bilhões de reais aproximadamente. É dinheiro para dedéu. E, Daniel, tu pode me confirmar também se o Ministério da Educação é o ministério que tem mais funcionários públicos, empregados? Deixa eu ver aqui. Cara, eu tinha feito isso. De servidores do MEC. Atualmente o MEC possui, 300.833 servidores. É o que mais tem servidores, olha aqui, cara. Segundo o Ministério da Saúde, 104.130 servidores, e o terceiro é o Ministério da Economia. É incrível, é o ministério que mais tem servidores. Isso aí, como a gente estava falando, primeiro pela capilaridade, né? Sim. Tem em toda a universidade, todo o estado tem uma universidade federal com muitos campi, todo o estado tem um Instituto Federal de Educação Isso, né? os institutos federais que inclusive são muito interiorizados, existem muitas partes do estado que não tem uma universidade propriamente dita, como a Universidade Federal do Pará, do Rio Grande do Sul, só que tem o Instituto Federal no interior que trabalha com essas áreas, muito com formação de professores, inclusive, da educação básica. Extremamente importante, imagina, cara. E o MEC sofreu muito com o desgoverno, né? A gente estava falando aqui agora, o primeiro-ministro, né, o Weintraub, ele durou pouquíssimo, durou 3 meses. Não, o Weintraub não foi o primeiro. Desculpa, o Vélez Rodrigues, isso. Acabei me perdendo já são o quê? 5, 6, né? Quase. Então, acabei me perdendo. São 4, quase 5, né? Quase 5. Teve um que foi... Foi, mas não foi. Metade. Chegou, mas não foi, né? Mas enfim, vamos por ordem. Bom, vamos lá. O Vélez Rodrigues. O Vélez Rodrigues ficou 3 meses, aproximadamente. Ele foi trocado dia 8 de abril, se eu não me engano. Isso, é importante. Foi nomeado logo no início. Ele é importante. O que a gente lembra? O que a gente lembra dele? Quando fala do Vélez Rodrigues, eu lembro que é aquele colombiano que a Tabata destruiu ele na comissão que teve sobre educação. Sim. Ele foi obliterado, né? A Tabata é ligeira, fala bem. Votou a favor da reforma da Previdência, frise-se, mas enfim, né, a guriazinha manja dos Paranauê, falou muito bem. Ela, pra quem não tá ligado, é a Tabata Amaral, que é a deputada do PDT. Brizola se revira no túmulo, isso, Getúlio quer voltar e empurrar ela. Como ela diz, né, que ela não é de esquerda nem de direita, ela é astrofísica, né? Ela não é de esquerda nem de direita, ela é do Paulo Lemann. Enfim, vamos lá. Eu lembro, eu estava conversando aqui fora, mas o primeiro grande problema do Vélez foi dia 2 de janeiro, logo em seguida, quando ele foi empossado, foi feito o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, foi lançado o edital, e foi pedido